Bom, boa noite, pessoal. Estamos na última aula hoje, última aula de palestras, no caso, né? Semana que vem só as apresentações. Hoje estamos aqui com o Júlio. O Júlio tá dentro da Unicamp agora, né, Júlio? Isso, frente do Legal, observatório. isso, legal. E, bom, a ideia de hoje é um pouco parecida com a aula passada. O Júlio também é um empreendedor que fez suas empresas aqui na Unicamp e ele vai contar um pouco da história dele. Júlio, a palavra é com você e a gente vai interrompendo se tiver perguntas, pode ser assim? Pode ser, fica à disposição aqui. Aí beleza. Aí eu vou fazendo as perguntas quando elas forem aparecendo aqui no chat. Tá bom, pessoal, é um prazer, boa noite. É sempre um prazer estar cooperando aí com a Inova e com a Unicamp, nessa vida limitless, que é essa vida de ser sem limite, que é essa vida de ser empreendedor. Então, foi algo que sempre que me motivou bastante, que não tem um ponto final, né? Então, você está sempre tendo como evoluir, sempre tendo exemplos de gente que fez mais e de pessoas que pensam de forma ainda mais desafiadoras, e isso acho que é o grande motivador de ser um empreendedor, de criar o seu negócio. Então, antes de entrar aqui no grupo, no meu grupo, o que é que o grupo faz, meu background, eu fiz graduação em engenharia elétrica, eu fiz mestrado e doutorado aqui na Unicamp em comunicações ópticas, em fotônica, na FEEC. Depois eu tive uma carreira científica no CPQD, onde a gente teve um grupo muito grande, cheguei a montar um grupo de quase 200 pessoas, entre hardware, software, firmware, fazendo lasers, moduladores, dispositivos. Então, trabalhei uns 10 primeiros anos ali depois do final. Acabei bem cedo o doutorado, ali com 24, 20, 25, 26 anos. E aí depois comecei a minha carreira no CPQD com coordenador de projetos e comecei a liderar projetos e comecei a publicar, patentear e estava bem naquela vida de ter aluno de mestrado, aluno de doutorado, pesquisadores e desenvolver produtos para a indústria. Eu trabalhava muito próximo à indústria de comunicações ópticas que estava emergindo aqui no Brasil nos anos 2000, 2000 e pouco. E isso foi sempre foi uma fase muito boa da minha vida, mas em um determinado momento eu vi que, cara, para fazer a diferença, eu queria levar esses produtos para o mercado. É muito legal ter um monte de paper, um monte de patente, eu gosto bastante, mas estava ali com 32, 33 anos, hoje eu estou com 40, e onde eu disse, cara, vamos tentar um próximo passo aí, vamos apertar o botão de reset e começar tudo numa vida empreendedora. E foi bem difícil o começo, não é fácil. Então, você vê só dificuldade, consegui um sócio nos Estados Unidos, o CPQD também me apoiou, entrando como coparticipação da minha primeira empresa, e montei uma empresa para fazer algo que todo mundo fala, você às vezes entra na jornada e depois descobre no meio que não é aquilo que você pensou no começo. Isso aconteceu comigo. Eu pensei que era uma coisa que eu ia vender em volume, no meio vi que era outra, no meio vi que eu não sabia o que era vender em volume, vi que o que eu sabia era como botar as coisas para funcionar, que produzir era um problema muito longe ainda. Então, investir em pessoas, investir em formação, nasceu uma empresa com um olhar global, em um tema de grande estado da arte, assim, que fotônica integrada, microeletrônica, combinar essas duas coisas. Então, não era algo fácil, todo mundo me disse que era impossível no começo, mas é assim, acho que a gente tem uma base teórica muito grande e uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecer. E gente boa, tempo e recurso financeiro, você faz qualquer coisa. Só que o problema é que essas três coisas são limitadas. É difícil achar gente boa, é difícil ter recurso financeiro e é difícil ter tempo. Você tem que fazer no custo certo, no timing certo, com as pessoas corretas. Se você conseguir dominar esses três vetores,
depois vem o desafio tecnológico, depois vem a tecnologia. Então, quando você consegue dominar esses 4, 5 vetores, você consegue colocar seu negócio para andar. Não é fácil, é um trabalho constante. Se você achar que dominou, ano que vem você está morto. Então, você tem que sempre saber que ano que vem você tem que ser melhor do que esse ano e viver esse mundo infinito, que é esse mundo do conhecimento. Todo ano, daqui a 3 anos, o meu produto não vai servir mais para nada. E como é que eu vou ser melhor do que eu sou? Se a minha empresa tem que crescer 10 vezes ao ano, como é que eu vou ser? Eu vou ser 10 vezes melhor ano que vem do que eu sou hoje? Nunca, nunca vou conseguir, certo? Sozinho não, mas como um time, com pessoas boas, você escala na velocidade acima da que você cresce. Então, minha mensagem inicial, acho que é essa, para criar o seu negócio e fazer o seu negócio crescer, invista em gente, consiga recursos financeiros com um discurso que você consiga defender e acredite nele. Mais do que o investidor acreditar, quem tem que acreditar é você. Não é você quem tem que convencer o investidor. A primeira pessoa que você tem que convencer é você mesmo. Você que tem que estar convencido que vale a pena você investir os melhores anos da sua vida e gastar toda a sua energia naquele propósito. Se você está convencido disso, você tem chance de convencer os outros. Não tente convencer os outros primeiro para depois se convencer, não. E não ache que tudo vai estar, que você vai ter resposta para tudo no começo. Você nunca vai ter. Muita coisa pode dar errado. E mesmo que você ache que pode dar certo, pode dar errado, coisas que você achava que dava errado, vai dar certo. Esteja pronto e disponível para aprender, para se mexer. Saiba que você vai errar, vai acertar, mas tente, não empurre com a barriga. A pior solução para um empreendedor é perder tempo. Dinheiro você tem como correr atrás, tempo você não tem. Então, minha mensagem inicial é absorva cada um do seu jeito esses... tentem identificar em vocês, não é todo mundo que precisa ser empreendedor, não é todo... O mundo é feito de pessoas que vão ter um balanço de vida bem legal e vão ter o trabalho como parte, mais uma parte da sua vida, e pessoas que vão ter o trabalho como um ponto central da sua vida. Não é todo mundo que vai querer pagar o preço de empreender e ter ali algo central na sua vida. Você, a partir do momento que você decide empreender, não tem aquele momento que você está sentado relaxando e não acha que, eita, eu devia estar fazendo outra coisa. Eita, puxa, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo... Não, a partir do momento que você é o responsável por tudo, você se entrega de corpo e alma àquilo, é muito difícil você desligar, é muito difícil você conseguir separar as coisas. O trabalho passa a fazer parte do seu plano de vida. Então, não existe uma separação entre trabalho e vida pessoal. O trabalho é parte da sua vida. Ora você vai estar dedicando mais à família, ora mais ao trabalho, mas ele é parte da sua vida, ele é uma coisa que é prazerosa, que você ama, que você vai para cima. Então, sou um cara que era apaixonado por esporte, sou apaixonado por futebol, joguei muito na minha vida, e é o mesmo sentimento que eu sentia quando eu jogava, aquele frio na barriga antes de estar no estádio, aquele frio na barriga antes das finais, é o que eu sinto hoje, quando vou começar um projeto novo, quando vou tentar resolver um problema. Então, assim, sempre acreditei muito que juntar essas tecnologias que a gente está juntando é algo que pode mudar o mundo, é algo que pode provocar um grande avanço na vida das pessoas. E isso me preenche bastante. Então, começamos lá com eu e 2, 3 pessoas, hoje estamos chegando em 150, mais umas 70 que trabalham com a gente, estamos passando a barreira de 100 milhões de reais de faturamento esse ano, vendendo mais produto do que projeto de P&D. Muito bonita a jornada, espero que seja só o começo dela, espero que a gente esteja hoje pronto para fazer coisas muito maiores e contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, o que é que a gente faz, né? Esse grupo IDEA, que é o grupo que hoje eu sou o CEO, é um grupo composto por 3 empresas. É um grupo composto pela IDEA, pela BR Photonics e pela Aptec. A IDEA é a nossa empresa de P&D. A BR Photonics é a nossa empresa de manufatura de dispositivos, lasers e dispositivos fotônicos. Na Aptec, a gente constrói módulos e subsistemas. Então, aqui você pode ver o detetor que a gente fez para o Sirius.
Aqui, mecanismos de IoT que a gente fez com tarifação, bilhetagem. Aqui, o nosso foco na BR Photonics são lasers, são chips, são ASICs. Então, na ID, a gente faz a parte do P&D, dos circuitos fotônicos integrados, dos lasers, dos chips, integra tudo isso em módulo, que são produzidos ou na BR Photonics ou na Pitec. Então, a gente faz o P&D aqui, atendendo o quê? Qual é o problema que a gente resolve? Como é que essa internet da gente, como é que você hoje paga R$100 aí por 100 megabits por segundo, né? Então, já imaginou, lá no começo a gente pagava R$100 por 20 kilobits por segundo. Então, hoje a gente tem um custo por bit 5.000 vezes mais barato. Como é que isso aconteceu? Como é que a Telefônica continua vendendo para você, ou qual seja a operadora, claro, uma internet que chega pelo mesmo 50, 100 reais para você, e a taxa está todo ano duplicando, triplicando. Por quê? Eles pressionam empresas como nós a fazer lasers cada vez mais baratos e menores, chips com mais capacidade de transmissão, moduladores mais integrados, para que a gente consiga alimentar os data centers, as estruturas de fiber to the home, as estruturas de transmissão submarina, que interconectam o mundo com os cabos submarinos, para fazer a conversão do sinal óptico para o sinal elétrico e transmitir isso em altas de curtas a longas distâncias. Hoje, qualquer um de vocês aqui, eu estou falando aqui agora, tem esse computador via a placa mãe dele aqui, tá? Tem alguma coisa, tem um conversor analógico digital que transforma a minha voz de analógica em digital, passa na placa na placa aqui do TCP/IP aqui, vai para o cabo Ethernet, desse cabo Ethernet vai essa conexão até o switch que está aqui no prédio, do switch que está aqui no prédio até a primeira estação aqui da Telefônica, que converte aquilo de sinal elétrico, de um impulso elétrico, para um sinal óptico, vira luz, o 0 e 1, que é tem tensão elétrica e não tem tensão elétrica, vira tem luz ou não tem luz, aquilo ali acoplado na base de um laser, e aquele tem luz ou não tem luz entra numa fibra óptica. E aí, esse sinal, para quem está acessando lá no Japão, vai passar por esses cabinhos aqui, ó, e vai chegar lá no Japão. Para quem está nos Estados Unidos, vai subir aqui pelo Atlântico e vai chegar lá nos Estados Unidos. E toda a estrutura de conversão de sinal elétrico-óptico e óptico-elétrico é feita por esses sistemas que a gente constrói, que são lasers, moduladores, receptores, chips e módulos. Então, esse é o principal negócio da nossa companhia, do nosso grupo. Só para vocês entenderem, a gente está a 3 níveis do usuário, né? Então, a empresa de telefonia vende para você a internet. Ela compra o equipamento de alguém, como Cisco, Huawei, Juniper. Essas empresas compram um módulo de alguém, como a Caxias, Infy, e essas empresas compram um dispositivo de alguém. E esse alguém somos nós, que estamos lá fazendo os dispositivos, e também estamos começando agora a fazer os módulos, e chegando um pouco mais ali, mas é um mercado bem B2B, business to business, não para o usuário final, né? O usuário final, quem atende são as operadoras que atendem, que nos atendem. Então, com essa base tecnológica que a gente criou, a gente conseguiu fazer muito mais do que componentes fotônicos para telecomunicações. Começamos agora a entrar na parte de instrumentação científica, satélites de baixa órbita, lasers industriais, raio-x e tomografia. Então, aí eu falei um pouquinho sobre mim, mas eu não lembrava que eu tinha botado um slide aqui. Então, aqui eu fiz a graduação em Campina Grande, na Paraíba, fiz o mestrado e doutorado aqui na Unicamp, fiz meu MBA, fiz cursos de finanças, fundei a BR Photonics quando saí do PQD, adquiri a IDEA, fundei a Pitec. Então, tenho aí hoje um pouquinho de mim aí, tenho 12 patentes, 120 artigos, mais de 20 produtos no mercado, um cara muito apaixonado por tecnologia e tenho 3 filhinhos. Hoje eu moro nos Estados Unidos, mas venho para o Brasil a cada 4 semanas. Os clientes, a maioria dos nossos clientes estão lá, mas a empresa está toda aqui no Brasil. Eu sou a única pessoa que está lá fora, mais focado nos clientes e na parte comercial, técnico comercial, né? Então, sou um cara muito apaixonado aí por desenvolvimento tecnológico e por desenvolvimento de pessoas, né? Que é a base de tudo. Então, falando um pouco aqui do nosso mercado, né? Então, quando eu comecei minha carreira, eram esses grandes bastidores aqui,
onde a gente transformou isso aqui em módulos minúsculos para alimentar esses data centers. É um mercado muito grande, então a maior empresa de lasers do mundo é a Google, da nossa área de fotônica, a IPG Photonics, decidiu investir conosco, comprou um pedaço da nossa empresa há 3 anos atrás. Então, hoje a gente tem um parceiro global, que é a maior empresa de lasers do mundo, e dentro de um módulo óptico, né, a gente praticamente faz tudo, né? Então, dentro de um módulo de transmissão, a gente tem uma estratégia bem vertical, onde a gente faz o laser, a gente faz o chip, a gente faz o silicon photonics, a gente faz o amplificador, a gente constrói a parte mecânica, faz a integração. Então, temos um trabalho aí de anos, né? Eu passei 12 anos no CPQD, mais 7 anos, vai fazer 6 anos, 6, 7 anos que eu estou empreendendo mesmo, né? Tentando levar essas tecnologias para o mercado. Hoje a gente está fabricando 2.500 lasers por trimestre, por semestre. Estamos fabricando já 15 provas. Estamos fabricando aí 15 trozas e estamos evoluindo bem no mercado. Estamos evoluindo bem no mercado. Esses aqui são vários projetos que a gente fez, vários chips em 100 gigabits por segundo, processadores, 400 GB, então vários lasers, eu não vou entrar em detalhe, módulos fotônicos e outros dispositivos. Esse aqui são o nosso detetor lá no Sirius, lá fazendo imagens. Então, são dentro do LNLS. Então, nós temos um time que está crescendo bastante, estamos com 146 pessoas hoje, eu estava ali com 10 em 2016, mais 90 parceiros externos. A gente envolve, esse nosso núcleo aqui, que são as 3 empresas, envolve uma gama de parceiros, né, como empresas, como suporte aí, como governo, que sempre faz projetos com a gente, eu tento colaborar de alguma maneira com o cenário científico, o ecossistema que a gente está criando. Várias universidades, né, como a Unicamp, o ITA, o IT em Portugal. Então, a nossa receita vem crescendo bastante, estamos passando agora de 100 milhões de reais esse ano, é algo muito relevante para a gente. Estamos vendendo mais produto que vendendo P&D. Então, aqui no começo era tudo mais pesquisa e desenvolvimento. Hoje já temos mais produtos na praça do que estamos vendendo projeto. Então, assim, basicamente, o nosso sonho, onde a gente quer chegar, a gente vê que os dispositivos e módulos estão alcançando larga escala de produção global, a gente está impulsionando a integração entre as tecnologias de fotônica e microeletrônica, expandindo o ecossistema local, com visão global. Eu acho que é algo muito importante, a gente sempre pensou global. A gente nem vende o chip, o nosso módulo laser, não tem empresa no Brasil que compra, por isso que a gente só exporta. O módulo vai ser o primeiro produto que a gente vai vender aqui e começamos a vender os detetores por síncroton, né? Então, que legal que o Brasil já está evoluindo nessa parte de comunicações e começando a demandar esse tipo de produto, mas hoje ainda o nosso maior mercado é fora do Brasil. Temos o sonho de ser um player da entrada do Brasil no mundo de microfabricação, fabricar mesmo os chips, o silicon photonics. Então, é algo que estamos trabalhando muito. E uma mensagenzinha que eu gosto do Elon Musk, eu gosto muito de uma frase. Claro, eu sou suspeito para falar, que é uma frase dele voltada muito para a área de fotônica. Então, ele fala, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo do escuro. Porém, eu entendi que o escuro apenas significa ausência de fótons nos comprimentos de ondas visíveis, entre 470 nano. Então, eu pensei, bem, é muito bobo ter medo de ausência de fótons. Então, nunca mais eu tive medo do escuro. Então, o que é que eu queria dizer para você? Quando você não tem conhecimento, as coisas dão muito medo. Mas quando você quebra a barreira do conhecimento, quando você se sente como... Acredito que eu me senti como um grande pesquisador numa área tecnológica que eu tinha um pleno domínio e que algo que eu via um caminho para empreender, aquela escuridão que era como dar o próximo passo, começou a clarear para mim. Começou a me dar coragem, começou a dizer, cara, você é capaz de fazer, você é capaz de pegar esse seu time e criar um time em torno desse problema e alcançar. E a gente foi lá, alcançou, estamos aqui.
Nunca vamos chegar onde a gente quer, porque eu acho que onde a gente quer é no infinito. Então, temos certas expectativas e espero que essa nossa história e possa servir aí de inspiração para alguns de vocês. E espero que a gente possa ser muito maior no futuro. Quem sabe alguns de vocês aí vão estar trabalhando com a gente no futuro próximo aí. Um grande abraço e fico à disposição para perguntas. Obrigado pela oportunidade. Legal, show de bola, hein, Júlio? Nossa, vocês cresceram assim, realmente exponencialmente, né? Isso, continuamos crescendo. Dá um trabalho tão grande crescer, cara. Você dá um trabalho não ter as coisas, tá? Mas dá um trabalho tão grande crescer também, meu Deus do céu, é toda hora expandir, crescer, fazer uma fábrica nova, fazer uma sala limpa nova, contratar mais gente, contratos, gente no mundo inteiro, mandar funcionário para fora, Covid, ninguém pode sair, mas tem que continuar entregando os projetos. Então, foi uma época espetacular, a gente dobrou de tamanho nessa pandemia, então não tendo o que reclamar, mas bem desafiador. Mas é um mundo bem legal, bem bacana. Não é fácil ser empreendedor, principalmente em alta tecnologia, principalmente em hardware, que é fazendo equipamento, fazendo produto. Então, mas é legal porque é difícil. Eu costumo dizer para o meu pessoal, se é difícil, se é fácil, não precisa da gente, deixa para outros fazerem aí. Se é difícil, eu acho que é porque a gente tem uma chance nesse mercado. Tem que ser complicado para poder precisar da gente. É assim que a gente pensa. Sérgio, quer fazer uma pergunta? Gostaria, sim, está ouvindo? Estou ouvindo bem, Sérgio. Ah, deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Estou meio enrolado aqui. Mas boa noite, Júlio, parabéns. Realmente é uma história de vida, assim, é uma lição aqui para nós brasileiros, né, que às vezes temos essa dificuldade, né, de valorizar o nosso crescimento, né, como nação, né, e vendo o teu exemplo, né, só temos assim a te admirar, né, e desejar boa sorte. Mas eu vi que naquele pequeno slide você falou sobre 12 patentes. E hoje, né, a gente sabe que a concorrência entre as empresas, você falou, né, global, é muito importante fazer a proteção da propriedade industrial. Então, se você assim pudesse comentar alguma coisa sobre essa questão, né, que você, como inventor e que fez as patentes, quais foram os passos, assim, os milestones, né? Quer dizer, aquilo que realmente marcou para você fazer a patente, e qual foi a dificuldade de escrever a patente ou de conseguir fazer a patente nos Estados Unidos, no Brasil, na China, sei lá onde que você acha que é o mais importante fazer. Falar um pouquinho sobre, pelo menos me interessa, né? Nessa área de proteção intelectual. Muito obrigado. Legal. Assim, a gente tem uma história bem legal com propriedade intelectual. Então, quando eu estava no CPQD, a gente tinha um suporte muito grande da instituição, tinha um escritório de patente interno. A gente começou a publicar muito nas principais revistas globais, nos principais congressos. Então, quando a gente publicava, a gente ganhava aquele 1 ano, já que a gente era o owner da publicação, para poder fazer a patente. Então, na época, o CPQD apoiava bastante, mandava o pessoal de patente vir falar com a gente transformava o paper na linguagem de patente, né? Então, a gente chegou, eu botei aí 12 patentes minhas, mas do meu grupo a gente chegou a fazer mais de 80, mais de 60, 80. Então, eu não participava de todas. Então, inclusive, as minhas primeiras patentes brasileiras de 2007 saíram agora, 12 anos depois, aí, 13 anos depois, demora muito, né? Foram, assim, eu já tinha tido o pedido aceito, né? Mas a concessão veio sair agora. Mas, assim, na época que eu estava no CPQD, foi uma época bem ativa de patentes, assim, que a gente conseguiu... Mas eu tinha mais um viés acadêmico naquela época do paper, e o CPQD nos auxiliava bastante a transformar aquilo em patente. Então, era um indicador importante para eles, era algo que, para a gente, protegia o que a gente estava fazendo. Na época, a gente não entendia tão bem quanto aquilo ia ser importante mais para frente. A gente veio entender depois, quando a gente decidiu empreender e sair, levou o portfólio de patente. Algumas patentes a gente trouxe para o negócio, licenciou. E aí, quando eu
fiz a minha primeira empresa, que é a BR Photonics, a gente trouxe uma sala limpa e um processo de Seattle para o Brasil, e aí foi uma experiência bem legal, Sérgio, que a gente trouxe um portfólio assim, de 35 patentes de um polímero eletroóptico, a gente tinha que gerenciar esse portfólio, a gente toda hora tinha alguém pedindo uma patente similar na China, nos Estados Unidos, na Europa, a gente tinha que estar respondendo. Rapaz, dava um trabalhão danado. Aí a gente também a gente continuou patenteando bastante. Então, eu acho assim, é muito importante. Normalmente, o empreendedor enxerga mais o viés do crescimento da empresa na parte de revenue, na parte de tangível, né? Na parte de revenue, na parte de vendas, na parte de margem, crescimento de faturamento. Mas foi algo muito importante para a gente. Para você ter uma ideia, a gente chegou a fazer uma avaliação de intangível na época, de todas as patentes mais processos. Desenvolvemos um negócio bem legal para avaliar todo aquele intangível com a consultoria aqui no Brasil. E chegamos num valor aí, na época, de quase 80 milhões de reais, e foi para o nosso balanço patrimonial. Então, a gente foi uma empresa que, mesmo pequenininha, tinha um valor de propriedade intelectual muito alto. Depois a gente foi depreciando. Mas, assim, foi uma experiência bem legal, acho que é bem importante. Até hoje a gente manteve essa cultura, a gente continua patenteando o que a gente acha que é muito relevante. E acho que com isso eu contei um pouco da minha experiência com as patentes. Algo mais específico a gente pode conversar offline. Então, Júlio, deixa eu só continuar, se não tiver mais algum colega que queira perguntar, porque hoje, né, a razão de você estar nos Estados Unidos é para estar mais perto do cliente, né, que é aquele cliente que vai te dizer exatamente o caminho, né, para onde você pode olhar e pesquisar e produzir, né? Mas como é que é a concorrência com esses grupos que estão na China, que têm, digamos assim, um potencial de integração muito grande, com a ajuda do governo, a ajuda dos grupos, né, de financiamento? O que você assim fala, né, sobre essa questão que, digo assim, uma empresa de, como você falou, né, vamos pensar, 200 pessoas, né, como é que pode concorrer com esses grupos que são gigantescos e que não têm, digamos assim, limite de investimento, né? O único limite que você mesmo falou é o limite do conhecimento, né? Esse é que é o bem intangível mais precioso, né? Então, olhando essa questão da concorrência, o 5G, né? Não sei se isso aí está relacionado com o teu trabalho, né? Se você pudesse comentar também alguma coisa. Obrigado. Posso sim. Isso é uma boa pergunta. Então, o que foi que a gente fez para quebrar essa barreira? A gente viu que em uma tecnologia com tanta necessidade de investimento em CAPEX, em equipamento, em máquina, em pessoas de alto nível, ia ser muito difícil a gente conseguir competir sozinho. Então, na época que eu abri, eu trouxe um parceiro americano, que estava lá na Califórnia, que deu uma grande visão ali de cadeia de venda, de quais seriam os principais produtos que eu deveria focar. E num segundo momento, que a gente já estava mais estruturado, querendo andar para a produção e querendo começar a produzir, a maior empresa de lasers do mundo hoje, que é a IPG Photonics, foi uma empresa que veio e tentou nos comprar. Aí a gente, na época, fez um acordo para eles serem investidores aqui. Então, grande parte dessas coisas que eu te mostro, pronto, um chip desse de 300 milhões de ASICs, de transistores, que a gente está fazendo a produção mandou ontem para a fábrica. Ali tem um tape-out, tem uma fabricação ali de 8 milhões de dólares. Beleza. Eu tenho a IPG Photonics, que é quem vai lá e paga essa fabricação. Agora, eu desenvolvi 80% dos IPs que estão ali dentro, entendeu? Então, ele me pagou por aquilo, eu transferi aqueles IPs para ele. Então, a gente tem contratos onde a gente trabalha nesses desenvolvimentos. Então, eu te diria que eu tive que me aliar a uma grande corporação como a IPG Photonics para poder me permitir abrir as portas de empresas como a TSMC para fazer os chips, para outras grandes empresas, Samsung, que já fabricou para a gente, Global Foundries. Então, para bater na porta dele lá, pequenininho, com 200 pessoas, sem uma estrutura maior, ia ser difícil. Então, hoje, eu sou parte de uma cadeia onde o que eu faço se encaixa em algo que um gigante global também faz e ele abre várias portas para mim. Então, eu estou ali dentro daquela cadeia. Basicamente, essa é a nossa estratégia, Sérgio. Legal, Júlio, legal, muito obrigado. Vou deixar aí
para outros colegas falarem também. Obrigado. De nada, é um prazer. Legal. Tinha uma pergunta aqui da Crislane, acho que vocês acabaram comentando ela. A Crislane perguntou quem são os concorrentes e o que vocês fazem para se diferenciar. Isso. Os nossos principais concorrentes hoje são empresas como Inphi, como a Cássia, empresas ali no mundo de módulos ópticos que estão tentando também ter uma estratégia verticalizada de fazer todos os componentes. Só que essas empresas ganharam tanta tração no mercado. Para você ter uma ideia, a Cássia, a Queixa, se vocês procurarem a Cássia, ela fazia o chip, ela fazia o Silicon Photonics, mas ela não faz o laser, integrava tudo isso no módulo. A Cisco acabou de, um ano atrás, comprou eles por $7 bilhões. A Inphi, que fazia o ASIC, que fazia o Silicon Photonics, a Marvell comprou por $11 bilhões. Então, ficou meio sem competidor independente. As grandes corporações vêm e compram esses caras independentes para fazer parte dos planos dos data centers e das grandes estruturas que eles estão fazendo. No nosso caso, a gente, ao invés de crescer com a Cássia e ser comprado por alguém, a gente começou pequeno, uma grande corporação se interessou em investir em nós e a gente cresceu junto com eles. Então, o business dele vai crescendo, a gente vai crescendo. Mas nós temos a nossa independência de gestão hoje, nós continuamos uma empresa brasileira, roda aqui no Brasil, a gente não teve que transferir tudo para outro lugar, mas a gente não teve como abrir mão de um investidor externo entrar e colaborar conosco nessa jornada. Então, nossa grande diferenciação foi uma parte da pergunta, eu respondi só a parte do concorrente. Eu acredito que é a verticalização. Eu acredito que é uma empresa que faz o laser, faz o chip, faz o Silicon Photonics, faz o módulo do nível de protótipo, P&D, até a produção. Então, estamos indo para a produção em escala agora, em volume, saindo da pilot line e indo para o volume. Então, eu acho que é algo que foi algo, eu acho que essa seria a nossa principal estratégia de diferenciação, é ser verticalizado, como a gente faz tudo, a gente tem uma bill of materials, ou seja, uma COGS, um custo do produto vendido muito baixo, e a gente pode ser bem competitivo em margem, e a gente pode ser bem flexível em conseguir mudar o produto e fazer novas versões, dado que a gente não precisa comprar nada de ninguém, dos grandes principais componentes que tem nas nossas soluções. Legal. O Carlos está perguntando se no processo de crescimento da empresa vocês se apropriaram de acordos bilaterais. A gente, por exemplo, se apropriaram, eu não entendi muito bem esse termo, mas o que eu posso dizer é que a gente decidiu tomar uma estratégia que foi, ao invés de eu comprar um monte de equipamento e gastar todo o meu dinheiro em equipamento, enquanto eu estou na fase de P&D, a gente se juntou bastante com locais e estruturas consolidadas. Então, por que a gente se posicionou aqui dentro da Unicamp? Do lado direito, eu tenho o Eldorado, com uma sala limpa lá, com mais de 50 milhões de investimento em equipamentos. Do lado esquerdo, eu tenho o CPQD, com salas limpas e com laboratórios com milhões de investimento. Os dois ICTs, tem o Renato Acha ali na frente, também com infraestrutura. Tem o CNPEM aqui, também com muita estrutura. Então, eu acabei fazendo acordos bilaterais com todas essas instituições, todas tiveram projetos de P&D em algum momento comigo, ou ainda tem, o Eldorado CPQD ainda tem, o CNPEM, a gente trabalha com eles até hoje, o Renato Acha também, e eu resolvi investir muito em gente, pessoas, e utilizar, enquanto na fase de P&D, essa estrutura disponível e comprar apenas o que esse pessoal não tinha. Então, com isso, eu consegui ali, com acordos bilaterais aí, mas não me apropriando, mas criando acordos bilaterais, conseguir minimizar a estrutura de custo do nosso investimento e chegar onde a gente chegou hoje. Legal. O Sérgio está perguntando, só para confirmar, vocês são os fornecedores de tecnologia e produtos para IPG? Isso. A IPG, ela, por exemplo, ela precisa desenvolver um laser. A gente desenvolve com ela e integra no produto dela.
um laser para telecom, ela precisa desenvolver um chip. A gente desenvolve com ela, integra no produto dela. Então, a gente desenvolve em conjunto, ela contrata o desenvolvimento, mas não só para IPG, também com o Synchrotron aqui, quando estava construindo o Sirius, a gente desenvolveu o detetor com o LNLS, e hoje a gente fornece para eles. Então, tem vários modelos. Tem modelos que o cara me contrata, eu forneço um IP, modelo que o cara me contrata, eu faço o produto e vendo para ele, modelo que o cara me contrata e eu faço um IP, integro com outra parte que ele está fazendo em outro lugar do mundo. Então, são vários modelos diferentes de negócio, mas normalmente esses são os 3 principais. Legal. Essa parte do 5G que ele está perguntando aí, eu estou vendo aqui. Esses módulos ópticos, eles são módulos que, com certeza, vão ser usados no backhaul de 5G. Né? Então, para dar essa vazão que essas pequenas estações, a estação rádio base que a gente tem hoje cobre um raio de 4 km, então a gente não vai chegar em 1 gigabit por usuário com 4G, mas com 5G a gente vai chegar em 20 gigabits por usuário. Então, como é que vai fazer isso? A gente vai ter que ter femtocell, células menores, com interfaces óticas saindo dessa femtocell e uma rede ótica chegando muito mais próximo do usuário. Então, toda essa infraestrutura de transmissão ótica é alvo nosso, ainda não foi massivamente instalada, então, por isso, a gente ainda está dando prioridade em data centers, dentro de estruturas de dados, mas é nosso plano caminhar para dispositivos que vão ser usados no backhaul dessas femtocells de 5G. Legal. Eu queria fazer uma pergunta aqui para fechar. Volta uns slides aí, um slide que você tem o gráfico dos anos subindo, assim, faturamento e anos. Legal. Isso aí. Esse aí embaixo aqui. Ou tanto faz, né? A evolução e... A pergunta é sobre os anos, assim, qual transição foi mais difícil? Eu diria que a transição mais difícil está sendo essa aqui de hoje, que é sair do mundo onde o P&D era a minha principal fonte de receita e ir para um mundo onde produzir em volume é minha principal fonte de receita. Então, o P&D que é o fluxo natural. O P&D foi ficando, foi se estabelecendo e a venda dos produtos foi aumentando. Então, começar a pensar em produção, em produzir em volume, é um outro mindset do que um mindset de criar e estabelecer um produto de alta performance. Então, essa 2021 aqui está sendo a maior transição que a gente já teve, que a gente está saindo completamente da zona de conforto, que é desenvolver produto, e indo para a zona que é produzir produto em alto volume. Isso aí está sendo uma grande transição. Espero que a gente consiga vencê-la. E a produção está rolando aqui em Campinas? Está rolando aqui em Campinas. Tá? Hoje está nas salas limpas que a gente tem. A gente agora está construindo novas salas limpas. A gente precisa fazer tudo isso em ambientes controlados e está rolando aqui. A produção do ASIC, do chip, não. É em Taiwan, chega o chip aqui. Mas a produção dos lasers, a produção do silicon photonics, a produção do detetor para o Sirius, é tudo aqui em Campinas. Legal. E o maior volume disso está sendo exportado? Sim, 90, acho que diria, hoje, todos os dispositivos fotônicos estão sendo exportados, os detetores a gente vende aqui para o Sirius, aqui do lado, então, isso aí é local, e os módulos ópticos a gente vai ter tanto global, mas a gente vende para a IPG, ela vende global, e a gente vai vender no mercado Latino-América. Legal. E qual tipo de capital você teve acesso para fazer essa expansão? Cara, hoje, toda essa expansão desse grupo aqui, eu não tive debt, não tive dívida em momento nenhum, nem diluição. Foi basicamente uma história bem um pouco diferente, projetos
desenvolvimentos que geraram margem. Com essa margem, a gente foi investindo, tendo mais projetos. Estamos chegando onde a gente está hoje aqui. Então, temos a sorte de ter um sócio assim que é bem wealth, né? Empresa que tem 2,5 bilhões de caixa. Então, quando a gente precisa fazer um investimento, algo, a gente sempre tem, ao invés de precisar bater na porta do banco, a gente tem uma empresa ou algo que consegue nos ajudar. Mas nas fases iniciais, a gente usou bastante Embrapi, usou bastante, tipo assim, esses tipos de investimento, inclusive a gente usa até hoje, tá? No auxílio do PID, no DIP PID, onde a gente põe $1, o governo põe 50 centavos, sabe? A gente faz no CPQD, a gente faz no Eldorado, a gente põe... Então, a gente sempre usou bastante esses mecanismos aqui, assim, de Fontel, BNDES e Embrapi, para nos apoiar aí no PID, mas nunca na estrutura produtiva. Isso aí a gente não usou ainda, não. Legal, muito interessante. Bom, acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, última chance. Legal. Algum recado final para a garotada aí, Júlio? Cara, eu queria dizer para vocês que empreender é algo muito, muito especial, muito mágico, assim. Eu sou apaixonado por essa vida. Gosto muito do que eu faço. Estou tentando transferir bons, uma boa mensagem assim para meus filhos, para meus funcionários, para meus parceiros. Então, acho que é bem legal fazer o que a gente faz, se sentir capaz de mudar o mundo, sabe? Se sentir capaz de construir e não de ver só os outros construindo, mas de ir lá e dar a cara e pô, nem sabia como era um laser, nem sabia o que era um detetor de raio-x há 6 anos atrás. Hoje a gente tem um dos detetores de raio-x de maior área larga do mundo. Então, senti, pô, a gente é capaz de construir, a gente é capaz de enfrentar a alta tecnologia e conseguir botar produto no mercado. Isso é um negócio que me seduz muito, sabe? Não tem muita importância para o meu avô, para minha avó, para mim tem uma importância espetacular, assim, saber que você quer levantar todo dia com uma missão, assim, não sentindo que você vai trabalhar. Eu não vou trabalhar, eu levanto buscando atingir uma missão, algo maior, que é algo fazer as pessoas crescerem, dividir. Eu acho que isso é algo que é muito da minha natureza como empreendedor, é fazer com que todo mundo cresça. Acho que você tem que... Uma coisa que eu senti, assim, que eu queria deixar nessa mensagem final, em um determinado momento da minha carreira, eu perdi completamente aquela vaidade de dizer que fui eu que fiz. E comecei a valorizar mais, eu montei uma equipe capaz de fazer melhor que eu. Acho que no momento que eu entendi que era mais importante dar as condições dos outros fazer melhor do que eu, e não ter mais aquela vaidade de dizer fui eu que fiz, é a minha patente, é o meu paper, mas não, olha, é o nosso resultado e vocês são os caras que fizeram. Eu ajudei vocês a ter uma infraestrutura e uma visão para chegar lá, mas é o trabalho de vocês e vamos crescer junto. E acho que isso foi quando saiu da minha cabeça aquilo de ser um cara acadêmico e me colocou no mundo empresarial, no mundo empreendedor. Então, acho que investir em pessoas, formar pessoas melhor do que você, dar condições para que elas façam muito mais do que você, acho que é o principal de um empreendedor. Você não vai crescer sozinho se você investir nas pessoas, se você genuinamente partilhar e se satisfazer com o crescimento profissional e pessoal delas. Acho que você está no caminho certo para ser um grande empreendedor. Acho que essa é a minha mensagem final. Legal, gostei bastante desse final. Acho que fecha muito bem nosso curso. Bom, queria agradecer, Júlio, foi ótimo, foi excelente. Eu vou dar uns recados para a turma aqui, se você precisar sair, fica à vontade, que acho que talvez passe um pouco da hora aqui. Tá bom, pessoal, foi um grande prazer, um abraço, Ali, contem sempre comigo, estou sempre à Valeu. disposição. Um grande abraço, turma, um abração, tudo de Tudo de bom. bom. Valeu. Valeu. Então, pessoal,
Se tiver alguém do grupo, dos grupos da semana que vem, querendo tirar alguma dúvida, a gente pode usar uma meia hora agora para tirar alguma dúvida, se vocês tiverem perguntas sobre o projeto, sobre os documentos que vocês entregaram.